Bom dia. Iniciando a apresentação meteorológica aqui pelo Observado, desse mês até o dia 26, né, até hoje, que a gente tem aqui os principais acumulados, eles aconteceram aqui na bacia do Baixo Paraná e Paranapanema, que foram ocasionados principalmente por sistemas sinóticos de média escala, que seriam os SCMs, CCMs e afins. E aqui no Grande, devido à atuação de frentes que ficaram mais posicionadas nessa região, transporte de umidade também. O oceano, da forma que ele está hoje, está desfavorecendo as frentes aqui no sul por causa dessa região de anomalia de TCM positivo aqui no Atlântico extratropical, como já vem acontecendo durante o ano todo. Tá? A gente tem algumas regiões de ciclogenéticas que chamamos, né, que é onde tem formação de ciclones extratropicais em toda a costa aqui do sul da América do Sul, né, desde o Rio Grande do Sul até a Patagônia aqui. E nessas regiões, a formação desses ciclones eles tendem a se deslocar bem rápido para o oceano. Isso faz com que a frente ela passe muito rápido pelo sul e chegue de forma oceânica no sudeste. Só que durante o período chuvoso a gente tem uma nova região, que é aqui entre o Paraguai, noroeste da Argentina, Bolívia, que tem algumas baixas pressões, alguns ciclones se formam nessa região e aí eles se deslocam dentro do continente, dentro do território brasileiro, né? Bem aqui no Baixo Paraná, até o Tietê, Paranapanema, e se direcionam para o oceano. E esses ciclones eles podem gerar algumas frentes que ficam mais intensas aqui no sudeste. Além disso, o que a gente tem na região Atlântico Tropical aqui, essa região mais aquecida que aumenta o transporte de umidade para dentro do continente, para dentro do norte do Brasil. No Pacífico Tropical a gente tem a atuação da Laninha, né, que já foi confirmada pelas previsões. E aqui no Indo-Pacífico, essa região mais aquecida que acaba gerando um trem de ondas que afeta o Brasil. Na primeira penta, os modelos eles estão divergindo mais quanto à posição da chuva, né? O Jeffs ele coloca essa chuva um pouco mais ao norte aqui no Minas Gerais. E ele também não mostra essa chuva mais intensa na região do fluxo de umidade entre a região amazônica e o sudeste, que eu acho que é eu acredito, né, pelo observado das últimas chuvas, que é uma região onde ele tem subestimado a precipitação. Então, nesse período, eu acredito que deve ficar mais próximo do previsto pelo ECMWF. E além disso, entre os dias 30 e 31, a gente começa a formar uma baixa pressão aqui no Paraguai, noroeste da Argentina e na Bolívia, que o ECMWF ele coloca essa precipitação um pouco mais acima, um pouco mais ao norte do que o Jeffs. E aí na próxima penta dessa baixa pressão ela começa a se deslocar sobre o território brasileiro, como eu havia falado, em direção ao oceano. Aqui a previsão entre os dois modelos ela diverge bastante, principalmente no norte, onde o SMWF está mais molhado e acredito que ele esteja mais correto do que o Jeffs. Além disso, a região da precipitação aqui no sudeste também está diferente entre os dois modelos. E eu acredito que deve vir mais próximo do que está mostrado pelo SMWF. O dia de chuva mais intensa, que eu acredito que seja a principal, é o dia 1º de novembro, onde a gente tem esse deslocamento da baixa pressão que eu falei para vocês aqui da Bolívia, do Paraguai, para o continente, para o Brasil, em direção ao Oceano Atlântico. E o transporte de umidade, como eu vou mostrar aqui, o transporte de umidade tanto da região amazônica quanto do oceano, eles convergem para o Grande aqui, né? Grande e Alto São Francisco. Em médios níveis a gente tem um cavado, que essa região está bem a leste do cavado, né? Esse daqui é o eixo do cavado, então toda essa região aqui ela é favorecida pelo levantamento do ar em superfície.
Em alto nível a gente também tem a divergência dos ventos, né, que seriam essas flechinhas, uma indo para uma direção e outra indo para outra aqui. E essa região é favorecida também pelo levantamento do ar em superfície. Então esse dia tem uma configuração que é bem favorável para precipitação bem intensa, acontecendo ali no Grande e no Alto São Francisco. Para a próxima penta, a gente tem a formação de dois sistemas frontais. O primeiro é entre o dia 4 e o dia 5. Tá? O ciclone se forma mais ou menos nessa região e logo se desloca para o oceano aqui naquela região mais aquecida da TSM. Então o sistema frontal que ele gera, associado a esse ciclone, né, ele não é tão intenso, não deve gerar muita precipitação no sudeste aqui. O outro ele se forma a partir do dia 8. Então a assertividade dele é bem baixa, a previsibilidade dele, a confiabilidade nesse sistema está muito baixa ainda, porque está muito longe. Mas ele pode ser um sistema um pouco mais intenso do que o anterior. Temos que esperar chegar um pouco mais próximo a ter uma certeza um pouco maior. Para os previsões do CFS eu coloquei só essas duas heavies mesmo, a última heavy de novembro e a primeira de dezembro, para mostrar que está num padrão bem característico, né, bem marcante, que é o sul bem seco em ambas as heavies e aqui o sudeste próximo da climatologia, em alguns momentos, em algumas partes acima da climatologia, e o norte e nordeste com as anomalias positivas de chuva. Essa é a tendência esperada para todo o mês de novembro, aqui a média do mês de novembro, das últimas 10 rodadas, né? Das últimas rodadas 10 dias. E assim como novembro para dezembro também é anomalia negativa no sul. No sudeste tem uma região de transição que fica próximo da climatologia aqui, né? Que ambas pegam ali o Tietê, o Grande, parte do Paraná. E ao norte disso, todas as bacias com anomalia positiva. O que eu tinha para mostrar era isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Bom dia.